O telefone tocou abruptamente. Ele fez uma pausa para olhar a tela de seu celular surrado, sem identificador de chamadas. Ele não costuma atender essas ligações, mas depois do que aconteceu, ele achou que poderia ser algo importante. Ele desligou o polegar lentamente pela parte inferior da tela para poder atender, e ainda mais devagar, levou o telefone ao ouvido. Olá? Ele disse hesitante. Ele esperou. Ele estava preocupado. Não houve resposta. Apenas o som morto e branco do doce nada do outro lado da linha. Ele abaixou o telefone e olhou para a tela, simplesmente para verificar se ainda estava em uma ligação. E estava. Ele levantou o telefone novamente, pirragueou e falou. Quem é? Ele disse. E o que você quer de mim? Ele ouviu algo. Algo que poderia ser nada. Ele se agarrou ao fato de que esse algo, ou mesmo nada, poderia ter sido o que ele esperava desde antes. Ele falou novamente, mas desta vez, mais alto. Tem alguém aí? Por favor, é aquele... Pouco antes de poder continuar, ele se deparou com um tom monótono e sombrio que é o prazo. Seu coração afundou. Ele sentiu que o peso cada vez maior estava dentro da boca do seu estômago. Ficava ainda mais e mais pesado. Lentamente, ele se levantou, pressionando os joelhos cansados para obter ajuda para se levantar. Ele pegou o telefone na cadeira em que estava sentado, procurou nos bolsos e tirou um cigarro. Ao colocá-lo na boca, ele ergueu as mãos novamente para acendê-lo. Ele tremia tanto que mal conseguia acender o cigarro. E antes que ele pudesse, seu telefone começou a tocar novamente. Com o cigarro ainda na boca e o isqueiro ainda aceso, ele olhou para onde estava o telefone. O toque parecia mais alto do que antes. Mais alto e muito mais pesado do que da primeira vez. Ele baixou as mãos e o isqueiro apagou. Ele pegou o telefone e sentiu as vibrações enviando ondas de choque por seu braço, que estava instável. Ele ergueu o polegar novamente, como havia feito antes, e deslizou para a direita. Relutantemente, ele colocou o telefone no ouvido. Dessa vez ele não falou, mas ouviu com cautela. Ele podia ouvir uma respiração. Uma respiração que causaria um choque em seu coração cansado. Uma gota de suor escorreu pela sua testa. Ele está congelado, imóvel como uma estátua. A respiração continuou em um ritmo constante. Não muito rápido, mas também não lento. Oi, disse uma voz suave, uma voz calma, uma voz diferente. Eu estou na porta. Eu tenho o que você pediu. Ele ficou surpreso. Parou por alguns segundos. E esses poucos segundos pareceram uma vida inteira. Tudo bem. Eu estou te esperando. Ele desligou o telefone e enfiou no bolso. De repente ele entrou em pânico. Seu coração estava acelerado mais rápido do que nunca. Ele correu pelo corredor, que estava mais escuro do que nunca, e de alguma forma parecia mais longo do que nunca. Ele chegou à porta e viu a silhueta de alguém parado do lado de fora. A silhueta foi intensificada pela luz. A luz laranja da rua, que iluminava uma rua solitária. Ele pega então a maçaneta e girou lentamente. A velha porta se abriu e uma corrente de ar
frio varreu a pequena abertura, pegando-o de surpresa. Ele continuou a abrir a porta, mas fazendo isso deliberadamente e devagar, como se estivesse assustado. Ele espiou para fora e olhou ansioso para a silhueta, que agora se tornara uma pequena figura feminina. Você veio. A figura sentiu. Ele olhou para baixo e viu uma caixa. Era isso que ele estava esperando? Era isso que preocupava sua mente perturbada por horas e horas a fio? É isso? Ele perguntou com medo. É isso sim, disse a figura. Ele estendeu a mão e abriu a caixa, como se quisesse verificar se aquela caixa era realmente para ele. Um calor varreu e capturou a sua mão. Ele sabia. Ele olhou para a figura, que estava sorrindo. Seus olhos brilhavam. Uma lágrima rolou lentamente e suavemente por sua bochecha. Ele mal conseguia pronunciar uma palavra. Eu não pensei que você viria. Eu esperei tanto tempo. As chamadas. O que aconteceu? Ele foi interrompido pela voz. Por favor, senhor, aceite. Eu devo partir. Chegou a minha hora. Ok. Ele pegou a caixa e observou a figura desaparecer ao longe. Ele gesticulou um adeus, mas a figura continuou a ficar cada vez menor. Ele se virou e fechou a porta atrás de si. Caiu no chão, de costas. Todas as emoções que ele podia, ele sentia em seu corpo agora. Excitação, medo, desejo. Tudo em apenas uma só caixa. Então ele destrava lentamente aquela caixa e ele olha. Tão pequeno, tão rosado, tão lindo. É tudo que ele esperava. Era tudo que ele esperava para jantar essa noite. Um bebê recém-nascido, com menos de 4 dias. Seria a refeição perfeita para ele. Uma coisa eu posso te garantir. Foi a refeição mais deliciosa que ele já comeu. Tenha uma ótima noite, minhas